Bem-vindos a mais um Cheio de Dedos podcast, um podcast sobre os fazeres. Estou aqui com o Lucas, com o Tony, tudo bem, pessoal? Fala galera, tudo certo? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Eu sou o Thiago, do Saber com as Mãos, e hoje a gente tem mais um episódio muito especial, mais uma conversa, um bate-papo aqui com a Estefânia Torres, do Subtrama, nossa super convidada para conversar sobre artes têxteis. Então, muito bem-vinda, Estefânia. Olá, obrigada pelo convite, Thiago, Tony, Lucas, é um prazer estar aqui. Vamos bater esse papo hoje, então. Muito contente de receber você aqui. Antes da gente ir logo assim para a conversa, eu só queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado o podcast, que tem deixado mensagens pelo e-mail cheio de dedos podcast@gmail.com. Quem também contribuiu aqui com esse nosso esforço através de qualquer quantia no PIB, a chave do PIB também é esse e-mail, cheio de dedos podcast@gmail.com. E, bom, obrigado, pessoal. Isso, qualquer contribuição, seja grana, seja conversa, sejam perguntas, animam a gente e fazem a gente continuar fazendo, né, esse esforço e conseguindo promover essas conversas. Stefânia, muito bem-vinda. Conta pra gente um pouco tudo o que você faz, um pouco da sua trajetória, para a gente conhecer melhor. Bom, então vamos lá, né? Eu tenho 7, 8 anos aí nesse universo dos têxteis. Eu não tinha nenhuma relação com o têxtil. Na verdade, eu sou dessa geração que as mães optaram por não ensinar os fazeres têxteis para as suas filhas, porque esses fazeres estavam atrelados, então, a essa permanência em casa ou essa desistência dos estudos. Então, por mais que a minha mãe, minhas tias, enfim, familiares costurassem, fizessem bordado, tricô, costura, nunca foi um ponto, né, lá em casa, muito pelo contrário, era incentivado que a gente estudasse. Então, fui uma pessoa que não tive contato com isso até quando eu engravidei do meu primeiro filho. E aí, engravidei, na verdade, de novo. E nesse meio tempo, meu filho estava entrando na escola, estava entrando numa escola Waldorf. E aí, eu precisei bordar enquanto eu esperava na adaptação. E nessa mesma semana, eu estava fazendo uma pós-graduação e um professor sugeriu que a gente bordasse também, de forma livre. E aí, acidentalmente, tive uma perda gestacional logo na sequência. E para lidar com isso, eu pensei, por que eu não bordo, né? Tive aquela experiência nessa mesma semana, essas duas experiências com bordado. E aí eu bordei essa perda, um dia que eu estava lá, coloquei uma música, comecei a chorar e bordar, e bordar, e bordar. E para mim, eu falo que esse foi o meu momento de epifania. Acho que todo mundo tem um momento de epifania, assim, com os fazeres, pelo menos os textos, né? Mas os fazeres manuais. E esse foi o meu momento, porque eu elaborei aquilo que estava na minha cabeça, aquilo que eu estava sentindo através desse bordado. E aí comecei a bordar, a tricotar, a crochetar. Comecei a querer fazer tudo que tinha relacionado aos textos. Eu passei um ano, falei, vai mudar minha vida a partir de agora. Eu não trabalho mais com o que eu trabalhava, eu quero fazer alguma coisa com isso. Eu não sabia exatamente o que era, então eu mergulhei nesse processo. Estava no puerpério do meu puerpério, né? Mas meu filho ainda era muito pequenininho, porque eu acabei emendando uma gravidez na outra, essa segunda gravidez que eu perdi. Então, estava nesse processo também muito com ele, essa coisa de estar em casa, essa oportunidade de fazer os cursos online também, que já tinham na época. Mergulhei, mas fiquei nessa angústia do que eu poderia fazer com isso. Eu tinha acabado de apresentar o meu mestrado, que era um mestrado na USP em medicina, não sobre medicina, mas sobre comunicação dentro da medicina, sobre busca de informação sobre saúde. E eu lembro que a minha sogra falou, não acredito que você vai deixar o mestrado agora, iria para o doutorado e vai deixar para ficar bordando em casa. Então, de cara, eu lidei com essa reação de mulheres mais velhas que me tolhiram, e isso me instigou um pouco a provar que dava para ser diferente, assim, que a gente estava em outro momento. E comecei a estudar, a querer mais informação. E não tinha muita informação.
Assim, não tinha e não tem, né? A gente não tem muitos livros sobre esse tema, a gente não tem meios de comunicação que falem para isso de uma forma diferente, que não seja justamente essa meio etarista e problemática. Então, é sempre a vovó que faz tricô. Essa semana mesmo saiu uma reportagem na Folha de São Paulo sobre as jovens senhoras que fazem crochê. Então, tem sempre essa relação atrelada com uma coisa, né, doméstica pejorativa, com uma questão etarista pejorativa, e foi um pouco nessa busca de entender essa história social, esse conceito social desses fazeres, e também de como aquilo era prazeroso e tinha me afetado positivamente, que eu comecei essas buscas e pesquisas. E aí, no final, então, 2017, não, já 2018, eu tive essa ideia de fazer uma revista, porque eu já era da comunicação, e não tinha, e a revista também tinha essa coisa manual, né, de pegar, então não queria ficar só escrever um blog, porque estava nesse meio do digital, ia se perder. Falei, vou fazer uma revista, totalmente insano. Hoje em dia, quando eu penso que eu fiz isso, eu falo, cara, que louca, onde que eu tava com a cabeça, mas eu tava muito empolgada. Fiz uma primeira versão, assim, 0, com 3, 4 matérias, e aí, sei lá, meia dúzia de pessoas falaram que era legal, eu falei, então eu vou fazer. E aí fiz a primeira já, assim, arriscando tudo. Então fiz essa revista que foram 8 edições ao total dessa revista. A gente teve um primeiro ano assim de revista com 4 edições, aí chegou a pandemia, foi super problemático, enfim, conseguimos encerrar com 8. No meio do caminho, outras pessoas se uniram, então o Gustavo, que é meu marido, que também faz tricô, veio junto para somar, a Natália, que era designer, que também já chegou na segunda revista, graças a Deus, para ajudar com a parte de diagramação, que a primeira foi bem uma tragédia, foi bem feita por mim. E a Paula, que era jornalista. Então, nós 4, depois fundamos o Instituto Urdume, que existe ainda, embora ele esteja agora em recesso, porque a gente pode falar sobre isso, são processos difíceis, assim, de se manter. E aí, desde o ano passado, eu comecei uma ação paralela, que é a Subtrama, que foi um desejo de voltar para uma coisa mais artesanal. A Urdume acabou ficando grande, num certo sentido, e a Subtrama foi esse desejo de sair desse lugar grande, que acabou ganhando proporções que eu nem imaginava, e voltar para algo menor dentro desse processo. Então, essa sou eu pesquiso as artes têxteis, faço, né? Mas o meu trabalho profissional, digamos assim, é a pesquisa, porque eu reservei também dentro desse processo para mim que o meu fazer seria um lugar de prazer. Não queria colocar ele como um espaço de trabalho. Então, a pesquisa é o meu trabalho e eu faço o meu tricô, o meu bordado, enfim, tudo para um deleite pessoal. E hoje eu dou cursos, então, sobre as artes têxteis, eu faço também acompanhamentos de artistas têxteis que estão produzindo, dando orientações teóricas, e acho que é um trabalho que tem sido desenvolvido, assim, que hoje eu vejo que tem ganhado novas proporções, que de fato não tinha há um tempo atrás. Sinto orgulhosa, assim, por ele, apesar de todas as dificuldades. Uau, que demais, Stefânia. Nossa, estou aqui, estou emocionado com a sua trajetória também, porque que bonito isso, né, de encontrando um fazer também em consonância com o que vai acontecendo com a gente, né, e como isso também ajuda a gente a colocar questões nossas assim em movimento e encontrar, né, caminhos, né, possíveis assim, né. A gente pensa mesmo muito assim nos fazeres nesse campo da ocupação, né, assim como, né, um meio de subsistência, né, tem a questão da geração de renda, né, a gente pensa muito nesse viés, né, mas tem tantos, né, assim, e tem o viés expressivo, como você mencionou, tem esse viés de ser um trabalho, né, assim, prazeroso, que às vezes a gente busca até para fugir da rotina, né, como um hobby, né, e tem essa a questão expressiva é muito especial, né, porque é um jeito da gente colocar às vezes questões muito íntimas assim também no mundo de alguma maneira, né, em interlocução com algo ou com alguém,
né? Então é uma experiência tão especial, assim, tão rica, né? Nossa, obrigado por contar, assim, compartilhar com a gente, né? Que isso tudo que foi acontecendo, né, contigo. Estava escutando a Stefania aqui e pensando como é incompreendido assim, né, o fazer hoje em dia, né, trabalhar com as mãos, quanto estigma tem sobre isso, mas eu acho que tem um tesouro aí que a gente está talvez redescobrindo, que a gente está se lembrando dele, assim, né, como se coletivamente eu acho que a gente está se lembrando, talvez tirando um véu todo de preconceito, de estigma mesmo, do que é tocar o mundo, e eu me pergunto muito assim qual o potencial que esses trabalhos têm de fazer bem para a gente, assim, não quero dizer que é terapêutico, não, mas como que a gente recorre a essas coisas quando parece que você está mal, você recorre àquilo. Eu me lembrei, assim, eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu morava em São Paulo e eu estava arrasado porque tinha levado um fora, assim, tava naquele estado deplorável, assim, sabe o que eu fiz? Desenhei, eu acho isso engraçadíssimo, assim, mas eu desenhei um rack, uma mesa de centro e comprei um monte de coisa e me enfurnei num pedaço da casa lá eu me refugiei construindo um negócio. Estava muito longe de ser, isso uma década antes de eu mudar de profissão, assim, mas eu me refugiei naquilo, não me pergunte por quê, de onde veio, o fato é que eu estava na pior, eu fui buscar ali alguma espécie de conforto. Olha que coisa louca que é isso, né? Só um comentário sobre a forma que você contou, assim, como você começou a abordar, né, aquele momento de dor, né, também que envolveu, né, curar uma coisa dentro da gente, assim. E, enfim, aí depois o que vem depois dessa história é tão lindo, né? A verdade é que a revista Urdume e alguns dos materiais de vocês são a minha inveja total, assim, eu fico olhando e falo, galera, olha que material, que trabalho lindo, rico, inspirado, bonito, feito aqui no Brasil agora, de um ofício artesanal, de uma arte popular, né, que não encontra muito lugar para ela no mundo, assim, não é uma arte de museu, o artesanato descreve de forma meio precária também o que a gente está fazendo. Pode ser um trabalho, mas para muita gente não é uma fonte de renda. Então, eu acho que é uma minazinha assim para ser explorada o ofício, né, da arte têxtil, como são os demais. Então, eu acho que vocês estão mostrando uma trilhazinha tanto para a galera dos fios, quanto para nós também, de começar a organizar as publicações, o instituto. Queria saber bem mais assim dessa história de vocês, que vocês já empreenderam por aí. Acho que são, nossa, muitas coisas para comentar, assim, a partir daí, mas eu pensei numa coisa que eu tenho um filósofo chinês, o Yu Hui, que eu gosto muito, que ele fala que ele fala sobre a diversidade das técnicas, né? Que a gente vive um momento em que a gente acha que a tecnologia, assim, só tem uma possibilidade de tecnologia, que é essa que a gente está tendo aqui, né? Que é uma tecnologia, na verdade, de um pensamento eurocêntrico, e que a gente tá fadado a essa trilha que vai dar no apocalipse ou num transhumanismo, né? Assim, são as duas ideias que são apontadas para a gente. E ele vai dizer que tem uma diversidade de técnicas possíveis e que essas técnicas elas vão configurar diferentes mundos, né? Então ele faz um apelo a gente olhar para as técnicas ancestrais de cada território e que a partir disso a gente possa entender outras possibilidades de mundo, porque cada técnica tem é uma cosmotécnica, na verdade, está ligada a uma cosmologia, um entendimento de mundo. Então, às vezes eu penso que é isso, quando eu escuto muito isso, né? Assim, eu estava mal, e tem essa coisa, mas não é terapia, não é terapêutico, mas é uma configuração de mundo, né? É uma possibilidade de olhar para o sensível, de pensar através de uma outra perspectiva, de tempo, né? Para mim tem a ver muito com o tempo. Essa é a minha grande obsessão, assim, na verdade, uma das, né? A questão da técnica também, mas o tempo. Que tempo é esse que a gente consegue configurar? Que outros tempos possíveis que são esses, que não esse tempo linear, que na verdade eu não gosto de usar essa palavra porque a linha não é linear. A linha ela é curva, mas a gente tem esse olhar, né, já viciado para essa ideia de linear. Mas quais são essas possibilidades? Então, me parece que é essa possibilidade
de linearidade mesmo, de voltar para um outro tempo e outras produções de sensível a partir disso, né? Desse contato com a mão, dessa relação com o corpo, que a gente consegue, então, fugir dessa cosmotécnica que nos é imposta a partir desses aparelhos eletrônicos, assim. Então, a gente faz pequenos escapes para conseguir lidar. Dito isso, assim, sobre o Instituto, eu acho que o que aconteceu tinha uma demanda reprimida, digamos assim, né, de muitas pessoas que estavam já fazendo têxtil. No caso do têxtil também, especificamente, a gente vivenciou nos últimos 20 anos uma retomada do têxtil. Então, a partir mais ou menos do ano 2000, em outros países, começou a crescer, muito configurado também aí agora o outro lado dessa tecnologia aqui, por esse encontro possível entre essas pessoas, né, ao redor do mundo, que então começam a se conectar. Aqui no Brasil, mais ou menos a partir de 2010, a gente vai ter uma retomada dos têxteis, isso vai ganhando uma proporção. Então, quando o Instituto surge ali em 2019, 2020, as pessoas falam, nossa, finalmente, né? E aí é isso, começaram pessoas a dizer assim, eu faço há 20 anos, eu tenho um trabalho, poxa, ninguém nunca deu valor. Assim, quando as pessoas saíam na revista, era um reconhecimento, era uma coisa assim muito potente, a gente começou a mapear, então as pessoas que faziam, né? E o têxtil também tem uma característica que ele é muito amplo, e eu sempre tratei ele dessa forma, assim, eu nunca fiz uma distinção entre o trabalho manual ou o trabalho de arte, ou o artesanato, ou o trabalho fabril, porque é tudo com a mão, né? Assim, a costura, até hoje, ela é muito manual. Então, a gente tem questões políticas, inclusive, com relação a isso, né? Pessoas que estão no chão de fábrica ali produzindo com a máquina de costura, que seja, mas não deixa de ser manual. Quantas mãos precisam para ser feito um tênis, para ser feito uma roupa que a gente usa e joga fora? Então, são muitas variáveis, né? Então, também tinha isso. Eu fiz pensando, quem faz tricô, crochê, esse foi o meu público inicial. Mas aí veio o pessoal da moda, veio o pessoal da arte, veio o jornalista, veio o antropólogo, veio gente de todo lugar, porque é um tema que também reúne, assim, meio infinito, assim, dá para olhar por várias abordagens. Então, isso também foi muito forte, foi muito interessante. As revistas, por exemplo, por mais que elas não nos pagassem, mas elas se pagavam sempre a partir dessa comunidade que conseguia dar conta desse valor, assim. Então, a gente fez algumas vezes, por exemplo, financiamentos coletivos, que sempre foram suficientes para dar conta da revista. Eu acho que a gente teve algumas questões que foram ruins, assim. A pandemia foi uma delas, que foi muito, né, desestruturou, assim, tudo que a gente já tinha. A gente não tinha muito tino para negócio, eu principalmente não tenho um tino para negócio. E eu comecei a ficar incomodada porque eu já não conseguia mais tricotar, eu não conseguia mais bordar, porque começou a tomar uma proporção que são outras necessidades que vão vindo que não dava mais. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu mesmo escrever, mesmo pesquisar, era um tempo menor se comparado a toda a burocracia e toda essa questão de dar conta de tudo isso e das pessoas colocarem uma expectativa também, porque como não tinha, então as pessoas escreviam, falavam, não, a gente tem que fazer uma pesquisa sobre a renda que está em extinção lá do interior do não sei o quê. Mas tem um trabalho aqui que você precisa conhecer. Precisa, né? Tudo isso realmente, assim, tem muita coisa para acontecer. É muito incipiente, assim, o que a gente tem, principalmente no Brasil, não é, né? No mundo a gente tem outros olhares para isso, mas no Brasil é muito pouco. A gente não tem livros que falem sobre isso, a gente não tem nem livro de receita direito. Né? Se fosse para pensar assim, pelo menos tem um monte de livro de receita, não tem também, né? Uma quantidade assim bem limitada sobre determinadas técnicas. A gente ainda está muito nas mãos, nessa coisa das receitas das indústrias de fio, que tem uma abordagem muito específica. Então, tem muita coisa para fazer. E aí, a Urdumi foi ficando com essa responsabilidade. E eu fui ficando angustiada. Aí eu falei, nossa, não, peraí, eu estou num lugar que não foi para isso. Eu queria ter uma vida mais artesanal, mais tranquila. Então, eu acho que é um desafio. Mas, por outro lado, foi de fato uma experiência assim, muito transformadora. Hoje, por exemplo, tem muito. Aumentou o número de pessoas, por exemplo, que levam para a universidade, fazem pesquisa sobre isso, que citam a Urdumi. Então, virou assim, né? Volta e meia vem. Eu participei já de várias bancas, de gente que começou a se empolgar para estudar também, né?
e não só no campo teórico, mas indo para a prática, fazendo experimentações. A Luísa Colavan, por exemplo, é uma artista que acabou de se formar em artes visuais, que fez um trabalho que é super interessante dos textos com relação ao computador, né? Porque o computador vem do código binário ali dos textos. Então, ela fez agora um trabalho que foi esse trabalho de decodificação. Então, os textos também, com essa possibilidade deles, inclusive, de produzir tecnologias diferentes a partir deles, né? Tem um campo matemático através dos textos. Então, enfim, é um mundo sem fim, gente. Se vocês não pedirem para parar, vou falar aqui até amanhã. Diga lá, Tony. Posso tomar a palavra um pouquinho, Tiago? Manda bala. Stefânia, que prazer estar falando com você. Eu não conhecia seu trabalho, né? A gente fica assim muito isolado assim no nosso próprio universo, assim, né? E a gente acaba às vezes não explorando um pouco os outros ofícios também. A gente conheceu o seu trabalho através da Júlia, né, a esposa do Tiago, e fiquei encantado, assim, e sua conversa, né, você começa a contar a sua história, e aí a gente se encanta ainda mais, né, assim, primeiro, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, não só em relação ao artefato em si, né, mas, assim, tudo isso que está no entorno aí dessa pesquisa, esse resgate, realmente essa vontade da manutenção desses ofícios, né? Então, quando você começa a conversar, a gente enxerga muitos pontos de convergência com a gente aqui em outros ofícios, né? E eu acho que isso é muito bacana. Os mesmos dilemas que você passa, né? Os mesmos pontos de entrada para o ofício, as mesmas... a forma de enxergar a coisa, a gente entra num mundo maior e depois começa a se dirigir para outros caminhos, né? Então, isso é muito legal. Eu queria realmente dar parabéns a você e a gente tomar você como exemplo, assim, né? A gente precisa também ter... Você citou aí, por exemplo, a história da bibliografia, né? A gente não tem também bibliografia no nosso ofício. Então, esse trabalho que você está fazendo é tão importante quanto está lá fazendo, né? E isso de você estar também dando os cursos, né? Então, acho muito bacana. Eu acho que é um trabalho importantíssimo. Dentro desses dilemas que você está falando aí também, como você entrou, né? E aí você tem esse universo todo de coisas da tecnologia, né? Esse mundo da moda, né? Muito volátil, né? Muito... E assim, a gente sofre também um pouco aqui no nosso ofício com essa questão da tecnologia, né? Então, assim, a gente acaba sendo, de certa forma, ameaçado por essas coisas, né? E a gente tem sempre debatido sobre esse tema. E aí, queria saber como é que tu enxerga, assim, dentro desse universo, assim, você está trazendo, ainda mais no universo da moda, né? Que, assim, realmente é um universo muito volátil, né? E a tecnologia está tão envolvida, assim. Como é que você enxerga esse retorno, assim, aos ofícios, né, às artes têxteis manuais? Primeiro, obrigada, Tony. Eu acho que a gente está num momento muito propício para os têxteis. É um momento que tem muita coisa convergindo para. Então, é um momento, assim, frutífero, porque teve primeiro essa retomada, a gente teve uma retomada desses fazeres mesmo, por essa geração, assim, que estava um pouco cansada de estar dando conta de tudo e procurou uma alternativa a tipo de tecnologia através dessas outras tecnologias. A gente tem uma retomada dos textos também dentro dessa terceira onda do feminismo que a gente teve, então também uma reapropriação dos textos. Então, agora é como se fosse essa geração que falasse, não, peraí, dá para voltar e retomar esse lugar do feminino, retomar essa história e fazê-la de uma outra forma. Então, tem um uso político dos textos que vai de ponta a ponta. Então, tanto se a gente pensar na bandeira, naquele panuelozinho da Argentina, né, do aborto, agora para o aborto verde, que virou um símbolo, mas que é já referência aos panuelos das mães da ditadura, que também eram bordados, a gente tem, então, já essa relação, uma outra relação. Então, já tem uma força do feminismo, por exemplo, com esse tema. Além disso, a gente, isso é um movimento que aconteceu também nos anos 70, né? Essa retomada doméstica, e aí acontece isso no mercado da arte. Então, além disso, também no mercado da arte, a gente começa a ter uma retomada dos movimentos artísticos têxteis. Então, um grande número de artistas que trabalham com um texto que também estão sendo inseridos agora no mercado da arte, que antes era visto como artesanato, e também uma retomada que a gente está tendo agora dos povos originários, né? E nesses povos originários, a gente vai ter muita produção artística têxtil. Então, esses elementos, eles hoje em dia, assim, favorecem, né? Até num lugar quase... Tá bonito, né? Fazer, assim, nesse lugar. Porque, por outro lado, a gente sabe também que a indústria têxtil, né? Shein e
a gente tinha, quando a gente começou, a gente falava dos fast fashions, né? Porque a gente tem que fazer o slow fashion para a gente poder fazer uma moda mais consciente. E tinha muitas marcas que estavam lançando e era uma briga, sei lá, com a Zara. E agora é uma briga com essas mega indústrias chinesas, assim, vai chegar uma nova agora no meio do ano aqui no Brasil, que é pior ainda do que a China. Então, assim, eu acho, eu sempre brinco que é uma briga de foice, assim, quanto mais vai para um lado, mais a gente vem para o outro lado também, assim, tentando acertar esse ponteiro, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem uma abertura nesse momento, né, para esses fazeres. Então, isso facilita um pouco, mas, assim, facilita um pouco até também a página 2, porque se a gente for pensar nas pessoas que estão tentando viver do artesanato, né, viver do artesanato têxtil, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque essa valorização não se dá, assim, né? Ela tá atrelada a esse capitalismo ainda, então a você conseguir agregar certos valores ali que vão dizer que a sua peça vale, né? Em 2021, a Prada lançou uma bolsa que era uma bolsa de crochê super simples, que é uma coisa muito, sei lá, poderia fazer aqui em 1h30 essa bolsa. Só que ela tinha o símbolo da Prada. E aí, lógico que essa bolsa custava, sei lá, quantos $1.000. E aí a gente entra nessa questão, né? Assim, que valorização desse trabalho ou não valorização desse trabalho. Então, eu acho que depende também do ponto de vista. Mas eu não posso deixar de dizer que é um momento, assim, frutífero. Então, a depender de como a pessoa vai se posicionar, hoje ela consegue se posicionar muito melhor e tá muito melhor do que há 10 anos ou há 20 anos, assim. Então, isso é um fato, assim. É muito difícil de falar, porque eu acho que se a gente não faz um recorte, assim, não dá para dizer muito, sabe, assim, o que está acontecendo. Nesse campo, eu acho que para vocês também, né, tem uma questão, talvez uma questão que também, se um designer XYZ, né, o cara faz um trabalho, que ele é o artista e ele trabalha, nossa, aí tem uma visibilidade. Agora, se você faz como um ofício, aí é outra coisa. Então, acho que talvez a gente tenha essas similaridades, assim, mas eu acho que no campo têxtil, talvez isso se alargue ainda mais, porque você tem coisas muito simples que podem ser feitas. Então, por exemplo, o crochê, que é muito popular, porque ele realmente precisa de uma agulha que é muito pequena e um fio, e você dá conta. Então, tem muita gente que faz. Ao mesmo tempo em que você pode ter uma tecelagem super elaborada, com um tear de vários pedais, em que você vai precisar de uma estrutura muito grande para dar conta daquilo, né? Então, também tem essas, enfim, muitas variáveis assim que podem interferir nessa resposta, digamos assim. Stefânia, você tocou num ponto que é interessante, a gente se depara com isso o tempo inteiro também, né? Que é essa tensão entre resistência e aprisionamento, né? Porque logo no começo aqui da conversa você falou, poxa, eu tinha mulheres na família, né, que sabiam costurar, sabiam tecer, sabiam fazer vários trabalhos assim, mas não passaram, né, não me ensinaram, não passaram a bola, ou mesmo tinha essa preocupação de que eu pudesse fazer outras coisas, né? Porque ficar associada, né, a um trabalho que é tipicamente feminino seria uma forma de aprisionamento, quer dizer, de você também não poder fazer outras coisas, né? A gente encontra isso em diversas. Poderia dar vários outros exemplos, assim, né? Cozinhar pode ser uma coisa legal, prazerosa, pode ser emancipação, pode ser também ali ficar, né, subjugada, ficar, né, ali oprimida, né, por uma estrutura que é muito desigual, né, na sociedade ainda. A gente ainda está muito longe, né, as batalhas não acabam, né, e acho que esse é um outro ponto interessante, assim, porque você falou uma coisa agorinha também que é muito especial, assim, para mim, que é a questão do recorte, né? É difícil traçar um panorama assim muito amplo, né, das artes têxteis no Brasil ou dos fazeres têxteis, né? Porque você precisa pensar, bom, mas espera aí, é essa pessoa trabalhando nessa condição aqui numa fábrica em São Paulo, ou é uma pessoa, né, assim, fazendo um trabalho expressivo ou pesquisando uma técnica tradicional, né? Então a gente tem que, né, é o ganha-pão da pessoa, não é, né? Tudo isso é importante da gente ir
né, estabelecendo esses contrapontos, né, e esclarecendo os contextos, né, dos quais a gente está tratando, assim, né? Você tem várias reflexões também sobre isso, né, sobre o lugar do feminino também, né, com esses a respeito, né, desses trabalhos. Como é isso? E para emendar também mais uma questão, assim, a gente tá falando de ofício, de fazer, de arte, de artesanato. Você se atreve assim a oferecer, a compartilhar um pouco suas reflexões sobre esses temas tão espinhosos, assim, né? Sobre se é arte, se é artesanato, se é um fazer, se é um ofício, porque são temas tão problemáticos, tão datados também, né? Você acabou de falar também de culturas tradicionais, né? O que você tem pensado um pouco sobre essas coisas também? Você e o Instituto, né? Então, eu acho que o fazer manual, qualquer um que seja, ele é sempre emancipatório, né? Eu acho que por mais que a gente tenha essa questão do feminino, assim, que a gente pode falar um pouco mais, ele é sempre emancipatório porque você tem essa possibilidade de sobreviver a partir daquilo, né? Então, eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, tinha durante ali o século XIX, algumas mulheres que eram escravizadas, que conseguiam, por exemplo, ser alforriadas, elas sobreviviam costurando, né? Era uma forma de possibilidade de trabalho. Então, e muitas mulheres, né, vão sobreviver costurando. Então, assim, por mais que em certos contextos essas mulheres fossem domesticadas através dessa domesticação do fio, e eu acho que essa é uma questão, assim, porque o fio ele foi domesticado também, né? Então, quando a gente faz essa volta histórica, a gente vai ver que esse fio, em povos originários, ou mesmo pré, né, caça às bruxas, ele tinha uma relação com a vida, com essa construção de narrativas, esse mundo mágico, todo esse processo. Ele vai sendo domesticado ao mesmo tempo que essa mulher vai sendo domesticada e aprisionada nessa casa, assim, essa coisa bem era vitoriana, assim, uma coisa estarei ali com alguns ofícios específicos também. Então, assim, o bordado, por exemplo, que é desse lugar muito delicado, muito preciso, né? Então, a costura já não era tanto, então também isso vai depender um pouco desse lugar. Mas mesmo nesses contextos de aprisionamento, por exemplo, as mulheres aprendiam para bordar enxovais as letras, e muitas delas aprendiam a escrever a partir daquilo, a partir daquelas letras que elas bordavam. Ou então se expressavam também através. Então, por exemplo, tem uma amostra de uma garota de 16 anos, no século XIX, na Inglaterra, que fala que queria se suicidar, que estava infeliz, e ela borda isso, né? Então, mesmo dentro desses espaços, o fazer da costura, do bordado, sempre foi um espaço também de transgressão dentro do que era possível do patriarcado. Inclusive no sentido assim, tem um quadrinho que eu acho maravilhoso que chama Bordados, porque agora me perdoa se não for Irã, talvez seja Irã, não lembro exatamente o país, mas essas mulheres elas se juntavam no final do almoço para bordar, como se fosse o tricotaque para a gente, né, conversar e bordar, que tem a ver com essa relação de conversa. E é um quadrinho que elas falam sobre as experiências sexuais delas e traição de maridos e tal, enquanto os maridos estão conversando sobre negócios com os seus charutos na sala ao lado. Então, assim, sempre tem um lugar de transgressão também dentro disso. Ou as mulheres que ajudaram durante a Segunda Guerra Mundial a codificar códigos através do tricô. Então, tem uma série de mulheres espiãs que, através desses símbolos de costura, codificaram, foram, sabe, agentes secretas. Então, sempre teve e tem esse processo. Mas é fato que, por um outro lado também, isso foi usado como um nivelamento para baixo, assim, das mulheres. Então, as mulheres aprendiam corte e costura, né? E eram o que elas tinham que fazer, porque elas não poderiam estudar, elas não poderiam aprender, né? E até hoje tem um certo lugar de geração de renda, né, meio automático, que tem muito projeto, assim, então eu vou aprender a costurar, faz um pano de prato, faz alguma coisa e vai vender, e deixa essas mulheres no mesmo status quo, né? Porque se eu for costurar um pano de prato que vai custar R$1, eu vou vender
sinal, sim. Então, essas coisas estão sempre nessa complexidade. E aí que eu acho que entra, talvez, a discussão que a gente possa ter com relação ao que é o trabalho manual, ao que é o artesanato, ou ao que é a arte. A gente tem definições do Ministério da Cultura sobre o que é isso, né? Esse trabalho manual, ele é entendido como esse trabalho que eu faço, por exemplo, pego uma receita de uma revista e reproduzo, ou a costura que eu faço desse pano de prato, e ele é tido como uma coisa menor. Mas ele é tido como uma coisa melhor muitas vezes também porque essas pessoas que estão fazendo isso não têm, por exemplo, uma oportunidade de expressão ou mesmo de criação, porque elas também estão domesticadas nesse fio. Esse fio segue domesticado por um certo lugar, né? Eu gosto muito do trabalho do Gustavo Silvestre, por exemplo, ele tem um trabalho na cadeia, né? Na penitenciária masculina, onde ele faz um trabalho de ensinar crochê. E ele faz um trabalho específico com cada um dos presidiários. Então, para cada presidiário, ele tem uma forma. Então, ele faz amigurumi, né? Aqueles bichinhos de crochê. O outro faz... Isso é interessante, porque você vê o que aquelas pessoas se motivam a fazer, ele vai dando incentivos assim para desenvolver. Então aqui acho que a gente tem assim, né, talvez seja essa questão. A gente tem os mestres dos artesanatos assim, que são essas tradições, essa manutenção de uma história, de uma tradição, né? Então acho que a gente talvez pudesse diferenciar o que seria isso. A gente tem uma série de produções contemporâneas que aí são livres e aí elas são não domesticadas, então tem um movimento do avesso bagunçado, porque tinha uma coisa, por exemplo, no bordado, o avesso tinha que ser certinho, né? Minha mãe mesma, ela fala, o bordado a gente vê pelo avesso. Ela que não queria que eu fizesse, quando eu faço, ela quer olhar meu bordado, o meu avesso. Porque tem essa coisa na cabeça, ainda assim, tá incrustado, tipo, tem que ser o avesso perfeito. Então, tem um outro movimento ali de expressão. Tem a arte têxtil, que eu acho que já são mesmo essas tentativas de conceituação e de modulação. Tem a própria costura, e essa costura mais lenta. O upcycling também, que aí está ligado a outras questões. Então, assim, eu acho que as diferenças, elas existem. O que não existe é uma hierarquia entre elas. Não é uma coisa que seja melhor do que a outra. E a gente tem uma fluidez tão grande hoje que... por exemplo, a Madalena Rembold, que teve uma exposição individual dela no MASP no ano passado, foi uma mulher que tinha um trabalho que, se fosse há 10 anos, seria considerado naif, seria um trabalho, menor. Ele estava lá no MASP sendo aclamado, porque eram algumas pessoas ainda, e a própria Madalena, na época, falava que ela pintava com agulhas, o que é um termo, né, uma tentativa de aproximação da pintura para tentar elevar ali esse trabalho. Mas eu acho que hoje a gente tem uma relação muito fluida, assim. Não tem muito como a gente distinguir, pelo menos hierarquicamente, assim, qualidades de trabalhos. O que a gente pode fazer é entender que realmente tem usos e interpretações dessas práticas têxteis. Nossa, que legal. Agora, é interessante, né? Porque esses discursos, como eles vão acontecendo, né? Você disse que ela dizia que pintava, né, com as agulhas, para fazer uma analogia com a pintura de cavalete, né? Mas o que está por trás da tinta é um tecido, né? É uma tela de linho, né, que é um dos materiais mais antigos assim manipulados, né, artisticamente pela humanidade, né, a madeira e o linho ali fazendo, né, a tela, né. Então é interessante como esses discursos vão às vezes capturando, né, ali o poder de cada expressão. Eu acho que tem a depender, né, sempre essa coisa do contexto. Então, a depender de quem está falando, quem está fazendo, esses nomes são mais apropriados. Então, muitas vezes, por exemplo, a Sônia Gomes, que é uma artista têxtil, que tem uma produção, uma mulher negra, uma artista têxtil, e que ela faz um processo que é muito interessante, que ela fala que ela é intuitivo, mas ela tem um processo de desconstrução. Então, ela pega muitos bordados e tricôs e crochês que já estão feitos e ela reúne esses trabalhos, assim. Desfaz alguns e refaz, faz esse trabalho. E ela fala assim, eu falo que eu faço arte porque de onde eu venho, eu aprendi a fazer tudo isso. Eu sei o que é artesanato. Mas eu fui construído, o meu corpo negro é colocado para ser desse espaço, né? Então eu vou me colocar fazendo arte. Então é diferente de uma outra pessoa que pode fazer justamente o contrário, pode fazer o processo de falar, não, eu sou artesão, né? E pode, então, talvez colocar num outro lugar. Então acho que esses discursos também vão estar
muito atrelados a esses espaços assim sociais também, né? Como que eu coloco e como que eu vou desconstruindo essas hierarquias, porque para mim a questão é essa questão da hierarquia, né? Não tem algo que é superior a um ou outro, vai sempre depender do contexto, sabe? Você falou dos povos originários, né? Então eu acho que essa distinção mesmo já surge por causa da hierarquia, né? Porque ela é datada, está no Ocidente, a própria questão da autoria, né? Agora há várias maneiras da gente conceber a vida, assim, mesmo a gente sendo, né? Nós três, né? Assim, brancos, homens, ocidentais, né? A gente também consegue ir compondo assim a existência, né? A partir de referências e experiências também diversas, né? A gente estava conversando aqui, eu estava lembrando, eu também tinha esse percurso complicado de fazer parte da academia, e aí eu escolhi ir para os ofícios, né? E aí isso causou uma preocupação grande, assim, né, na família, porque, poxa, mas a gente se sacrificou tanto para o Thiago estudar, né? Estudar é fazer, né, um curso universitário, né, para poder ter uma boa condição de vida. Agora o cara vai ser marceneiro, né? Essa foi uma preocupação assim importante, assim. Então, às vezes a gente acha as coisas e consegue virá-las assim a contrapelo, né? E fazer uma outra coisa assim com a nossa vida também, quando talvez ficar, né, nesse plano que já estava estabelecido, fosse talvez, né, uma sujeição a algo que, bom, enfim, talvez não fosse assim tão um caminho tão pessoal, tão autêntico, né? Fazendo coro com essas observações de vocês, você vê, parece que esse pensamento nos leva a concluir assim, se você é inteligente, se você tem muito potencial, tem tais empregos, né, que fazem jus a uma pessoa dessa. E aí, por consequência, então, o ofício, o artesanato é trabalho para, desculpa assim, mas para quem é tonto, para quem não conseguiu, para quem não poderia. A gente não podia ser mais, sabe, ter uma distinção mais grosseira, errônea, até tosca, assim, né? Essa aqui é a verdade, mas isso governa. Olha como é presente num monte de vida, presente num monte de vida. Então, o que eu encontro, assim, com essa transição e o que eu gostaria de mostrar para mais gente é o seguinte, cara, talvez você esteja feliz com o emprego tal, não, se eu quero trabalhar no meu computador, eu estou feliz, papá. Mas eu acho que é uma coisa de liberdade, assim, você quer... Mas posso falar uma coisa que me pode. lembra? Eu acho que por isso que é importante às vezes eu me pego falando assim, por que eu estou fazendo isso? Porque eu fico intelectualizando e criando, estudando, quando, né, eu falo, vamos colocar a mão na massa. Mas eu acho que tem uma questão que é a gente entender essa raiz, assim, da situação, né? O Brasil, ele é esse país que foi colonizado, e ele foi colonizado por portugueses, que nunca deram valor ao trabalho manual, por exemplo, né? Então, a gente tem esse ranço, e no caso do Teixo, especificamente, a gente teve uma proibição no século XVIII de teares, de produção de manufatura aqui no Brasil. Então, a Dona Maria a Louca, ela proibiu que tivesse produção de tecelagem aqui que não fosse um tecido grosseiro que servisse para ensacar café, enfim, ou roupa para os escravizados. Então, a gente teve esse gap, por exemplo, de quase 100 anos assim, de produção, de desenvolvimento, entendimento dos valores desse trabalho. E aí, tudo que se fazia aqui, o homem livre, né, no Brasil, não colocava mão nas coisas, né? Não fazia nada disso. Então, essa distinção também que eu acho que a gente tem que entender a origem dessa desvalorização, assim, por que isso é desvalorizado e como que a gente desconstrói. Por isso que eu acho que vai casando, assim, né? Quando a gente fala assim, dos povos originários. Então, no momento em que a gente começa a olhar agora e valorizar os saberes dos povos originários, a gente vai tirando desse lugar, a gente vai trazendo junto também que esse saber das mãos, ele é relevante. Ele traz um outro lugar. Por exemplo, estou lendo um livro agora que eu estou usando, até no curso novo que eu estou fazendo, que é da Leda Maria Martins, que ela vai falando sobre essa oralitude, né? Então, assim, tem um saber que ele não está na escrita,
que ele está nesse corpo, que ele está nesse gesto, que ele está sendo reproduzido, que ele produz um outro tempo, que ele é diferente. Então, se a gente está trazendo esse saber à tona, ele não vem sozinho, ele vem com o saber das mãos. Então, a gente vai, assim, né, nesse processo mesmo de descolonizar, assim. Tem umas palavras que estão meio batidas agora, mas eu acho que não tem muito como fugir delas. A gente tem que descolonizar desse lugar, porque enquanto isso não acontecer, a gente vai escutar, né? Que a gente está fazendo uma escolha errada, vai ser difícil, a gente não vai conseguir mesmo. E claro que tudo isso vai desestimular, né? Eu conheço várias pessoas que começaram, fizeram uma transição para o manual e que já desistiram, porque não deram conta, porque realmente é difícil. Então, assim, acho que essa é uma questão também que já perpassou, assim, para mim a vida em alguns momentos, que é a gente faz esse processo, mas a gente não pode entrar numa bolha, porque a gente é um processo político sempre, o fazer manual, é uma escolha política de vida. E aí a gente precisa estar o tempo todo em ação, assim, nessa partilha do sensível, que é esse outro tema. Eu só falo muitos temas, né? Eu já falei que tem uns 5 temas aqui de vida. Mas esse é um outro, assim, eu tenho uma visibilidade, eu tenho um sensível a ser partilhado, assim, eu preciso lutar pelo meu pedaço de pizza ali também, assim, precisa fazer aparecer. Então, às vezes, dá um cansaço também, porque é isso, você ficar ali falando o tempo todo. Mas se a gente não se colocar isso, né? O podcast aqui, isso que está acontecendo, é um trabalho de formiguinha, porque, né, a gente tem essa característica no próprio trabalho. Mas a gente vai vendo isso sendo construído, assim, um trabalho de reeducação. E aí eu acho que quando a gente tem um Ailton Krenak, agora na Academia Brasileira de Letras, tudo isso vai colaborando, porque aí eu vou numa exposição aqui, que é uma exposição de fotografias do Ailton Krenak, e eu encontro lá a tecelagem dos Runi Queens. Então, e o que é a tecelagem do Runi? Até um tempo atrás ninguém sabia. Então a gente vai começando a entender. Aí eu vou entendendo que, na verdade, o que é a minha cosmotécnica original? O que é o do Brasil? São as tecelagens. O crochê e o tricô, por exemplo, que são essas técnicas mais domesticadas, elas vão vir de outro lugar, de outras formas. Estou já me falando demais, hein, gente? Vocês podem me cortar, que eu me empolgo. E nada, Stefania, está sendo ótimo ouvir você, né? Realmente, como você está falando, assim, tudo isso é um processo histórico, realmente, e a gente precisa desconstruir, né? E cada um no seu cantinho, e a gente se juntando, né, começa a desconstruir esses conceitos, né, de hierarquia, de enxergar o valor das coisas, né, que não é nem de valorizar, né, eu sempre digo que eu não gosto do termo valorizar, é fazer as pessoas enxergarem o valor que já existe, né, naquela coisa. Se a gente fosse hierarquizar, inclusive, essa coisa de arte, artesanato, né, assim, eu diria que a técnica é mais importante, não é que é mais importante, mas se a gente fosse hierarquizar mesmo, colocaria a técnica acima, né? Tem o Walter Gropius, né, que ele dizia que a arte precisa da técnica, mas a técnica não precisa da arte, né? Então, todo objeto ele é um meio de comunicação. Você que falou tanto de comunicação, né? Então, o objeto ele comunica, né? Então, seja ele um objeto classificado por esses parâmetros como arte ou como artesanato, eles têm uma coisa para comunicar. A arte normalmente vai comunicar alguma coisa que é muito pessoal do indivíduo, né? Enquanto o artesanato normalmente não, né? Mas se a gente for colocar na hierarquia, para mim a técnica tem mais importância até do que a arte, né? Eu acho que é por aí. Eu falo, hein? Eu posso falar. Continue, Stefano, porque Sim, eu ia sim, dizer, sim. que a gente não vai não vai cortar esse fio de jeito nenhum, assim, porque justamente é esse fio que ajuda a gente a tecer essas redes tão necessárias. Mas diga, depois eu volto a esse. Essa que você falou, né, Antônia, essa questão da técnica ou da arte, acho que a gente não precisa fazer essa separação, porque eu acho que quando a gente começa a olhar, falando nessa questão indígena, por exemplo, né, esse objeto que é um objeto relacional, né, esse objeto sendo muito, colocando todo mundo no mesmo barco, assim, mas é um objeto relacional. Então, o que é um objeto relacional? A gente tem essa arte ocidental, essa arte europeia que a gente tem, essa arte que ela é simbólica, né? Ela simboliza alguma coisa, ou enfim, pode ser sobre mim. Mas essa arte que ela é relacional, e que eu acho que está nesses fazeres manuais, ela é uma arte que ela é um índice, né? A gente entra dentro dela, ela tá contido nesse objeto todas essas relações. Então, eu acho que talvez seja esse processo de mudança. E eu vejo que mesmo o campo da arte está entendendo isso também, né? Quando a gente está tendo essas exposições, por exemplo, já é um entendimento. Quando os curadores da Bienal de São Paulo são indígenas, a gente está mudando essa perspectiva. Então, acho que tem um processo mesmo da gente tentar inverter um pouco, sabe? Esses valores, assim, ou decodificá-los de uma outra forma.
Mas é Também isso. acho. Porque sempre existe, né? Essa é uma briga de poder, né, Stefano, o tempo todo, assim. Então, você que classifica, você deve ter o poder, né? Então, assim, o pessoal sempre acha, né? A academia sempre acha um jeito de colocar as coisas num lugar, assim, de destaque, né? Aquilo que é interessante. Então, você tem arte popular, arte utilitária, né? Então, isso não é simplesmente uma classificação, isso é colocar as coisas em patamares, né? Então, você coloca uma arte popular como uma arte menor, né? Uma arte ingênua. Então, onde é que estão essas distinções de verdade, né? Eu estava lembrando de uma coisinha aqui, só para fazer um parênteses rápido, né? E para provar que o cabra sai da academia, mas a academia não sai né, da pessoa, mas enfim. Mas eu tive um professor de hermenêutica em La Plata, Mário Pressas, que, falando sobre a metáfora, lembrava de uma fala do. Lembrava toda a constatação do Weber sobre a ciência, né, de como a ciência nos apresenta um mundo desencantado, né, porque explica tudo, né? E aí, o que ele apresentava, que era interessante, era a réplica estética do Hilke, Rainer Maria Hilke, dizendo que, bom, mas espera aí, para alguns de nós, a existência ainda é encantada. Então, às vezes, a gente consegue acessar esse registro. Né? E aí, bom, mesmo todas essas perspectivas, esses entendimentos, né, essas noções que a gente vai adquirindo, né, e às vezes sedimentando assim na gente mesmo ao longo da vida, por enfim, tá assim no Ocidente, por ser eurocêntrico, né, por ser colonialista, por ser machista, né, tudo isso a gente acaba, né, reproduzindo muitas vezes inadvertidamente, né, eventualmente o encantamento consegue vir e salvar a gente de se apresentar, né? Essas relações, puxa vida, é só, a gente está conversando aqui, eu estou tomando mate, né? E chimarrão, né? E aí é uma cuiazinha de mate de madeira entalhada, assim, mas é uma coisa simples, mas é uma coisa que eu lembro de quem eu comprei, lembro de ter conversado com a pessoa, isso aqui é um objeto bonito, então aí já tem história, tem presença, é utilitário, mas enfim, apresenta todos esses registros assim, né, que acho que a gente está conversando e que às vezes a gente consegue ficar mesmo, né, na dureza da vida, assim, a gente consegue ficar permeável, né, a essas coisas todas. Então, Tiago, pois é, eu acho que o que é artesanal, no fundo, né, tem essas distinções que se sobrepõem, mas no fundo o que é artesanal carrega essa história, né? Uma pessoa participou daquilo ali, ou o conhecimento para fazer aquilo residia ainda em uma pessoa, ainda que ela use máquina. Muitas vezes a gente se perde nessas distinções tentando fazê-las muito simples, elas não são simples, né? Pelo contrário, elas são um contínuo da nossa ação no mundo. E assim, e se a gente usa mais ou menos máquina, por exemplo, você não é mais ou menos artesão ou artista por isso, né? Certamente não é. Mas o fato é assim, eu acho, quando você pega uma coisa que foi bordada à mão, que foi tecida à mão, ou uma cadeira que carrega nela ali a impressão digital, ou de alguma forma a conexão com a pessoa. Aí isso, de uma forma sensível, é muito especial. É muito especial, né? E nunca o mundo produziu tantas coisas assim, mas eu acho que a gente encontra nesses trabalhos, encontra esse ponto ainda, o que é sensível nas coisas, como é que a gente se relaciona com as coisas e com as pessoas através desses ofícios, né? Então, uma coisa que já me afligiu era assim, será que esses ofícios estão morrendo, né? Porque eu me formei em engenharia. Eu lembro o primeiro curso que eu fiz era Introdução à Engenharia de Automação, vai? Foi a primeira aula que eu tive. E era basicamente essa história de tecnologia que a gente escuta, assim, as máquinas vêm, as máquinas fazem o que é perigoso, o que é exaustivo, o que é tedioso, o que é repetitivo. Isso é bom, isso vai libertar o homem e vai ser um mundo mais democrático, porque a máquina vai fazer em muita quantidade. Enfim, disso aí, e daí se desenrola todo o nosso paradigma moderno, parece, né? Fabril de tudo, assim. Parece que o nosso lugar, né, o lugar do ofício, do artesão, é o do obsoleto, e você é um romântico, você gosta disso, ou você tem o privilégio de poder fazer isso como hobby, ou você é uma pessoa parada no tempo, que, sabe, gosta de velharia, sei lá, e o nosso lugar é no museu e vai acabar.
isso que a gente faz. Então, essa é a descrição primeira, que vem à cabeça de muita gente. Por isso que nossos pais se preocupam quando eles nos veem assim, nossa, mas é isso que você vai fazer? Tem certeza? No fundo, é cuidado por nós, né? Porque parece um beco sem saída, parece uma má escolha para um jovem, né? Mas escutando vocês falarem, escutando muito do conhecimento todo, das perspectivas todas que a Estefânia nos ajuda a compreender também, você vê que esses ofícios estão vivíssimos, na verdade tem uma efervescência, tem talvez uma renascença, assim, porque talvez a gente tenha chegado num ponto de estar tão distante, ser tudo tão abstrato, virtualizado e remoto, né, que a gente está sedento, eu acho, por essas coisas, nos fazem um bem enorme, mais e mais cresce o interesse por essas coisas. Então, assim, os ofícios chegaram a um fim? Certamente não, né? O que vai acontecendo é que eles se adaptam, eles mudam. Eles tinham um papel no mundo, né, em sociedades anteriores, e talvez uma coisa mais de prover para a economia, assim, o artesão fazia os bens dos quais a sociedade necessitava. Hoje a gente talvez não precise mais fazer as colchas, fazer os tecidos, nem os móveis, mas esses fazeres todos se acomodam e se ajustam, né? Se ajustaram continuamente. Também é uma leitura bem simplista da história, olhar assim como uma decadência, e os ofícios que eles tivessem tido um apogeu e depois começa a vir máquina, revolução industrial, e eles entram em declínio. Isso é uma meia história, mas à medida que você pesquisa e se interessa por isso, você vê que eles não morrem, eles se modificam. E agora o nosso mundo agora ele é muito complexo, né? Ou a nossa capacidade de olhar para o mundo também, a gente dá nome agora para muita coisa que nem nome tinha, só era a vida normal. Então, acho que a expressão desses trabalhos manuais são bem mais complexas hoje também. Eles têm, de certa forma, uma relevância econômica, mas para outras pessoas é escape, para outras pessoas é memória, e então acho que esses trabalhos reaparecem no mundo de infinitas formas, enfim, e tudo isso, acho que muito legal a Estefânia nos lembrar também de como essas coisas são também políticas, assim, também, talvez numa forma bem, bem básica de olhar para a política, que é a pergunta, assim, como é que nós vamos viver, né? O que nós vamos comer, o que nós vamos comprar, aonde nós vamos morar, para quem que a gente vai trabalhar, o que o dinheiro significa na nossa vida, o que a gente faz do nosso tempo, do que a gente cuida, o que a gente despreza, o que e quem a gente vê, quem tem voz, quem não tem voz, para onde vai o lixo. Então você vê, se o artesanato não é político, se ele não toca todas essas perguntas, eu não sei mais o que é político. Então é muito legal ver assim, que tem toda uma vida contemporânea para esses ofícios que a gente escolheu praticar, e que tem a prática em si, manual, que nos apaixona, mas esse tipo de ofício acaba sendo uma lente para olhar para isso tudo no mundo, vira sua lente, vira seu ponto de partida para entender esse tanto de coisa. Então, enfim, é mais um comentário do que uma pergunta, mas eu queria de novo agradecer a Estefânia pelo... Não estou encerrando nada, não, mas por esse trabalho inteiro de pesquisar a arte têxtil, mas jogar uma luz para que a gente entenda como isso é parte da nossa vida, como isso é formativo para nós e para a sociedade. Ou, em outras palavras, como isso é político. Então, eu acho que vocês acertaram, foram certeiras em muitas coisas na escolha de criar uma revista, olhar para isso como um trabalho de pesquisa, e começar a formalizar essas conversas pelo meio da revista. Então, acho que vou repetir o que eu tinha falado, eu vejo o trabalho que vocês fizeram recentemente, nessa década e pouco, assim, como uma trilhazinha que a gente pode usar para nos ajudar também aí adiante. Obrigada, Lucas. Eu acho que o que você falou me lembrou uma coisa. Eu acho que talvez o principal papel seja esse papel do sensível, né? Agora, do artesanato, do fazer manual, enfim. Eu penso
a gente viveu, por exemplo, a pandemia, né? A gente viveu sobre telas. E aí, quando a gente saiu da pandemia, os cinemas estão vazios e os teatros estão lotados. Porque o teatro é esse fazer artesanal, né? Da interpretação. Você precisa da pessoa, você tá. Esse espaço. E aí as pessoas estão com sede disso. Elas estão com sede dessa possibilidade sensível. Porque quanto mais o cinema, né, cada vez ele vira mais digital, mais mecânico, as pessoas começam a gravar com aqueles negócios no colado aqui, tudo digitalizado. E aí você vai e vê uma. Eu digo que o teatro é o ser humano em ato, assim, né? Assim, você vê aquele movimento, a respiração, é um espaço que você tem, por exemplo, onde você fica. Quando que você fica 1h30 sem olhar no celular, né? Assim, você está no teatro, você não pega. Então, esses espaços, eu acho, né, do artesanais, e colocando o teatro também como um artesanato, eu acho que são esses espaços de possibilidade do sensível, de reencontro do ser humano. E talvez esse seja mais do que, de fato... A gente não tem uma necessidade do objeto, né? De um objeto que seja feito manualmente, realmente. Não é uma necessidade utilitária, mas é uma necessidade sensível, porque talvez se tivéssemos todos nós fôssemos mais sensíveis, a gente não estaria, por exemplo, no aquecimento global, sabe? Tem uma necessidade de reencontrar assim, o ser humano com esse todo, né? Com esse cosmos. Sabe uma coisa interessante que eu estava aqui lembrando, né? A gente logo no comecinho falou sobre essa não bem função, mas possibilidade terapêutica, né, dos fazeres, né, de você, né, fazer, efetivamente fazer algo, né? E é interessante porque eu acho que isso é verdadeiro, mas é importante a gente lembrar que há coisas que são terapêuticas, mas não no sentido psicológico, né? Elas são terapêuticas porque elas restabelecem o que é necessário no mundo para que a gente possa estar presente nele e ter uma vida bacana, né? Assim, dito de um jeito bastante simplista, né? Então, acho que precisar de comunidade, precisar de conexão com as pessoas, com os materiais que estão disponíveis no mundo, né? Se conectar com a própria criatividade, com a própria potência de fabricar alguma coisa, de fazer algo, né? Tomando esses materiais do mundo, né? Tudo isso é constitutivo, né, do ser humano. E tudo isso está um tanto obstaculizado do jeito como a gente tem lidado com a vida, né, e com o mundo e com os outros, né. Então essas coisas, né, Stefania, fazer uma revista, por mais que seja uma loucura, é uma loucura mesmo, assim, né. Mas isso vai tecendo redes que para a gente são curativas mesmo, assim, elas né, permitem que a gente possa, né, assim, encarar a vida estando presente, né, estando em contato com a gente mesmo, com quem a gente né, então isso é realmente uma ação, né, no mundo assim muito especial. Você tem feito, além disso, né, além da revista, do Instituto, das pesquisas, você também tem acompanhado, né, pessoas em seus percursos artísticos, né, você se dispõe a fazer um acompanhamento, né, de artistas têxteis. Como que funciona isso? Como que se dá esse trabalho? Então, tem a ver um pouco com isso que a gente está conversando aqui, né? Sobre dar algumas ferramentas de entendimento, porque eu acho que tem um trabalho muito solitário, né? Desse fazer artesanal, assim, que não deveria também, né? A gente já teve momentos mais coletivizados, assim, desse processo, mas a gente acaba tendo um trabalho muito sozinho, assim, muito isolado. Então, muitas vezes as questões são justamente esse entendimento histórico, essa compreensão dessa trajetória, porque às vezes para muitas mulheres artistas, por exemplo, é contraditório esse espaço, né, de estar fazendo com os textos, então dá essas referências também teóricas, essas comunicações, como se comunicar, alguns materiais, algumas técnicas que são específicas e que podem conversar com aquele trabalho. Então é um trabalho assim de terrível isso que eu ia falar coaching, mas não é coaching, não, é uma orientação, né? Um processo de troca ali sobre aquela poética e de apoio, porque eu acho, principalmente isso, eu faço, né, também, assim, eu tenho uma pessoa que me faz o acompanhamento artístico comigo,
porque é esse momento, na verdade, de poder trocar sobre essa produção, assim. E eu entendo o meu trabalho, na verdade, como um trabalho artístico, artesanal. Mesmo a revista, né? A gente estava falando da revista, fiquei pensando o quanto a gente também fazer a revista tem um processo artesanal, né, da gente fazer, entender, ela é uma comunicação que é essa, né, essa ideia de revista, né, de revisitar o que aconteceu, então a gente tem um olhar ali calmo, a gente tentava fazer na medida do possível coisas manuais para ir junto da revista, e eu sou meio apaixonada por isso, assim, por essa possibilidade de saber, assim, esses dias eu achei um livro de uma filósofo que eu amo, assim, achei um livro manual, feito à mão, assim, estava escrito, né, feito à mão, e ele era costurado à mão, assim, caro, mas eu falei, gente, eu não tenho como não comprar, né? Ganhei uma outra dimensão, né? Então, é quase um processo de estímulo, eu acho, assim, esse processo do acompanhamento artístico é estar se apoiando ali, estimulando. É óbvio que a gente olha para o mercado também, para as possibilidades de sobreviver a partir disso, de viver, de se colocar, mas é reforçar, eu acho, que esse lugar do significado maior que tem esses processos, assim, dessa escolha de vida, desse lugar, né, como eu falei, político. Então, são esse acompanhamento mesmo para a gente estar se apoiando e não estar se perdendo e resistindo nesse trabalho e entendendo as possibilidades poéticas que esses trabalhos podem ter também. Então, que capacidade que essa linha tem, né? Esses fios têm de tomar forma uma ou outra. E aí é super rico, porque você vai ver, assim, experiências muito distintas, assim, e de muita potência. É um trabalho que eu tenho gostado muito de fazer, inclusive porque ele é individual, né? Então, esse trabalho também de estar ali com uma pessoa, trocando, é muito interessante, assim. Eu vivo esse dilema entre falar com muita gente e querer, né? Porque tem essa coisa da rede social, né? O Rudumi se fez muito na rede social. E isso é uma coisa que sempre me assustou, assim, essa quantidade de pessoas, como é que a gente, né, dá conta de tudo isso, assim. Então também esse trabalho menor, assim, ele me preenche. O gesto artístico é delicado e tem umas às vezes é uma contradição, né? Porque você faz em direção ao mundo, mas muitas vezes trazendo coisas muito íntimas, né? Então provoca assim também alguma angústia, né? E acho que várias produções têm isso. Na academia a gente tem a figura do orientador, né? A gente faz a pesquisa, às vezes está sozinho por semanas, Exato. lendo sozinho, indo em arquivo ou atendendo ou sei lá o quê, e depois a gente apresenta isso, troca figurinhas antes de apresentar, né, para mais pessoas e tal. Então, Sim, interessante saber desse teu trabalho exatamente. de acompanhamento próximo, né? É uma ótima analogia. A figura do orientador é bem melhor do que a figura do coaching, a figura do orientador. Pois é. Na psicanálise tem a questão da supervisão, né? A gente atende Exato. e aí tem um supervisor com quem a Nossa, gente muito melhor os seus conversa. E aí exemplos, Thiago. Obrigado. Vou Ah, adotar. poxa. Tem todo um glossário, né, do trabalho em comunidade, né? Como eu citei o Mário Prince, o texto era sobre metáfora, então eu estou com muitas metáforas assim na cabeça. Maravilhoso. Mas deixa eu falar uma coisa. Já são 7 horas e 20 minutos de conversa aqui com a Estefânia, que gentilmente doou todo esse tempo para a gente bater papo sobre tanta coisa legal. Stefânia, queria só que você falasse um pouquinho, assim, uma coisa que faz parte do seu trabalho também, que foi muito legal e que nos é muito caro, né, assim, tanto para mim, quanto para Tiago e Lucas, né, a gente inclusive teve um episódio aqui falando sobre com o tema glossário, né, que eu acho que é um problema de vários ofícios, né, não só da marcenaria, como eu entendo que tenha sido também aí das artes têxteis, né, e a gente tem essa preocupação muito grande de buscar esses termos, né? No nosso caso aqui, a gente chegou ao ponto de o ofício estar impregnado assim, muito fortemente de termos estrangeiros, né? Porque não pela falta, né? Mas pela falta da busca, talvez, desses termos na nossa língua.
Eu vi que vocês fizeram um trabalho muito bacana de um glossário coletivo, né? Teve um colaborativo, né, das artes textas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, como é que foi essa experiência e da importância assim de você fazer esse levantamento. É um trabalho super legal. Ele, na verdade, não acabou. Ele vai ser lançado agora físico, versão física dele, dia 13 de abril. A gente começou em 2021, foi durante a pandemia. Foi um processo que a gente fez com o Sesc Pinheiros. Então, foi uma atividade que a gente fez durante, acho que algumas semanas. Assim, a gente reuniu alguns pesquisadores, teve uma inscrição, mas a gente selecionou algumas pessoas que já pesquisavam ou praticavam, tem gente da academia, mas tem gente que não é, mas que tem uma longa experiência. E aí a gente começou a fazer esse trabalho online primeiro, porque foi durante a pandemia de tentar registrar. Gerou muitas questões, porque é isso, a gente tem uma dificuldade de definir, né? Não tem uma definição, então a gente teve que ir ajustando assim, o que é, o que não é. E aí a decisão que a gente teve foi trabalhar um pouco por território, porque a gente tem, por exemplo, a tecelagem. Tem muitos tipos de tecelagem, né? Então tem essa tecelagem, tem com tear, tem a tecelagem que você pode amarrar na árvore, e aí a gente foi um pouco caracterizando, então, por territórios que essas tecelagens aconteciam na América Latina, né? E aí tem algumas técnicas que eram específicas, mas a gente teve que fazer uma classificação, assim, então, por exemplo, tipos de tricô, tipos de tecelagem, tipos de tapeçaria. Aí ficou uma grande discussão. Ah, tapeçaria entra como tecelagem, não entra como tecelagem. E são questões que não tem muita solução, assim. A gente, né, discutiu algumas delas. No meio do caminho saiu um livro bem importante da Vera Filippo sobre rendas, que nos ajudou bastante, porque ela fez também uma pesquisa extensa sobre os vários tipos de renda, que foi um facilitador. Mas eu acho que é um trabalho bem importante para a gente começar essa discussão. Mas não é uma discussão definida, assim. Acho que a gente enfrenta questões um pouco diferentes. A gente não tem, por exemplo, tantos nomes estrangeiros, assim, mas já era difícil da gente, por exemplo, na América Latina já era difícil, porque aí os nomes trocam completamente, mesmo no espanhol. Isso já foi né, uma questão assim mais complexa para a gente poder ver o que ia para cada lugar. Mas foi uma experiência muito rica, principalmente por ele ter sido colaborativo, porque foi essa união de saberes, assim. Então, por exemplo, a Badia, ela é uma artesã lá de Goiás que tem um trabalho de muitos anos e é uma das últimas pessoas que faz um negócio chamado tear de grão. Então, ela colaborou com esse processo da gente pesquisar, né? E não é uma pessoa acadêmica, mas que tem um saber, né, da prática muito grande. Então, a gente foi, né, construindo mesmo esse trabalho conjunto e aí agora, esse ano, depois de 3 anos, o Sesc resolveu apoiar a gente para fazer a impressão também, que aí nos deixa muito mais feliz ter a versão impressa do glossário. E aí teremos lançamento lá em São Paulo, dia 13. Então, é um outro projeto aí que nos deixa bastante felizes. Coisas que você fica sabendo em primeira mão aqui no Cheio de Dedos Exatamente. podcast. Que legal, Estefânia. 13 de abril, então, é o 13 de lançamento? abril. Tá bom, eu acho que esse episódio aqui talvez saia depois, Tá. mas a gente dá um jeitinho de divulgar. Parabéns, que legal saber que isso saiu em formato físico, né? Tanto trabalho. O Tony acho que falou bem agora, né? Os nomes, bom, não é que não existam, mas às vezes falta procurar, falta registro, né? Então, é um esforço desse ainda mais tão amplo, né? Assim, tratando de toda a América Latina, incluindo o Brasil, né? Porque por questões linguísticas, às vezes a gente fica um pouco apartado, né? Somos um povo só. E ter literatura é importantíssimo, né? Ter material escrito, documentado ali. Primeiro porque a gente se esmera, né, em fazer uma boa pesquisa, em se expressar claramente, a gente procura uma consistência, uma coerência que talvez a gente não alcançasse, mas que na hora de escrever a gente chega lá. Uhum. E é importantíssimo, né? Se a gente quer que esses trabalhos deixem de ser tão estigmatizados e conquistem, né, arenas assim e um lugar na sociedade que a gente vê como bom para todo mundo, assim, isso tem que estar escrito, primeiro porque as pessoas vão ler, mas aquilo que está documentado
pertence a outro grau até de seriedade, assim, eu vejo muito. Eu me lembro que eu me surpreendi das primeiras vezes que eu vi alguém falar assim, não, eu estudo marcenaria, eu pesquiso marcenaria. Agora você fala, eu pesquiso as artes têxteis, porque senão fica parecendo que é uma coisa só que você faz, que você aprende, você dá sorte de ver alguém fazendo, mas que é só um fazer destituído do saber, vai. E dessas tradições antigas, também é uma forma de dar o crédito para quem merece o crédito, que guardou muitas dessas tradições que embelezam tanto o mundo assim. Então acho que é importantíssimo ter literatura em português, porque são coisas assim que você vai se dando conta, né? Não basta, quer dizer, se existe literatura em outro idioma, que bom que tenha, mas é preciso ter aqui também, feitos por nós, no nosso contexto, com os nossos fios, com as nossas histórias, com a nossa tradição, o nosso jeito de falar. Então, eu acho que valorizar esses trabalhos passa necessariamente por publicar essas coisas, por revista, livro, passa por aí, necessariamente. Até porque a Então, gente vai legal. descobrindo Acho também que aquilo que é só daqui, né? Então, às vezes, tem uma técnica que, é, isso, de forma geral, você poderia colocar a renda renascença, mas essa renda renascença chega no Brasil e ganha outros contornos, às vezes outras ferramentas que são utilizadas, outro tipo de agulha, enfim, vai ganhando também. Então, registrar isso é importante. Pois é, mas só o lance de ser um coletivo também, né, que se reuniu e deu um jeito de trabalhar junto. Imagina o desafio que é isso, né? E a gente é um tempo hiper individualista, a gente está acostumado a se fechar e puf, deixa que eu faço. E a gente desaprende um zilhão de coisas que são do convívio. Então, acho que tem um mérito duplo nesse glossário que vocês, né, vão lançar agora mais para frente desse mês aí. Enfim, quem sabe esses trabalhos nos ensinam também a conviver, a cooperar, a trabalhar junto, né? Faz toda a diferença. Esse trabalho em É, grupo foi importante para a gente brigar e para a gente conseguir chegar num é, consenso. legal. Muito bom. Valeu, Sesc, por ter apoiado também essa iniciativa, né? O Sesc tem sido parceiro assim de várias ações bacanas. Falando em coisas bacanas, Stefania, se você tivesse assim, né, todos os recursos à mão, assim, que você precisasse para fazer algo, né, pelas artes têxteis, né, por esses fazeres, o que você faria? Nossa, é um perigo essa pergunta. É. Eu tenho, na verdade, esse sonho assim de ter esse espaço, um centro cultural, assim, né, de proporções assim que fossem não só de todas as artes têxteis, mas que fosse desse processo de várias artes, assim, né, totais. Então, eu faria uma inhotim das artes do artesanato, das artes manuais e têxteis, e enfim. E eu acho que esses processos de pesquisa também, né, seria um campo, assim, certamente esse processo de pesquisa e educação, que eu acho que são bem fundamentais, né, a gente conseguir catalogar tudo que a gente tem, produzir reflexão mesmo sobre esses trabalhos. Então, acho que, assim, se eu tivesse esse dinheiro, o sonho do centro cultural, não sei se eu vou conseguir, mas assim, de ter ainda um espaço de produção, de reflexão e de esse ainda está aí no sonho dele acontecer, quem sabe um dia. Legal demais. Nossa, é um sonho compartilhado, viu, Stefania? A gente também tem essas ideias, assim, né? Poder ter lugares, né, onde a gente consiga se encontrar e trocar essas experiências, né? A questão do registro, né, escrito é muito importante, da pesquisa, né? Realmente tem ali a gente dá ali um valor, né, para a palavra escrita, mas acho que o melhor jeito de comunicar, de vivenciar, de apreciar, de transmitir os ofícios é na prática, é ali nessa experiência, né, ombro a ombro, assim, né, porque acho que é um acontecimento, né, quando a gente está Sim. trabalhando junto, assim, né, com alguém, acontecem coisas que são especiais, né, então, poxa, não sou boa sorte, mas assim, vamos fazer acontecer esse centro, esse espaço, assim, acho que é uma iniciativa, né, muito
muito linda. De repente, não sei se a gente tem tempo de fazer umas recomendações de leitura, talvez, Tem, isso né? só queria agradecer, Stefania, a gente pode falar Aham, dessas é. recomendações. Mas assim, Stefania, um centro desse, sei lá, tipo um Inhotim, se o Inhotim é para arte, talvez se existisse um lugar, o irmão desse para o artesanato, eu não sei, dá muito contorno desse lugar, mas eu acho assim, imagina o tanto que seria rico, né? E o tanto que a gente aprenderia convivendo um pouco com outros artesãos, assim, e gente descobrindo o seu material na sua jornada ali, eu acho que ia ser um lugar maravilhoso, assim. Eu também não tenho os meios, mas eu acho que se a gente também não construir um sonho, se a gente não souber descrever esse lugar, ele não vai acontecer nunca. E talvez, eu sei que no mundo tem coisas parecidas com essas, assim, eu acho que se a gente mantiver essa pergunta viva e acesa, a gente, com o tempo, vai sendo capaz de escrever esse lugar para depois reunir os recursos. Eu acho também que não é que. Eu acho que está ao alcance da gente ver isso acontecer nas nossas vidas. Eu acho que está. Mas primeiro a gente precisa manter essa pergunta viva, assim, que lugar é esse? Que centro cultural é esse? Ou são esses? Ou o Brasil é imenso, né? Então, que centros de convívio, de troca, de aprendizado, de experimentação, de criação são esses, né? E como é que eles se articulam, como é que um ajuda o outro, enfim, eu acho que tem uma coisa que pode amadurecer, assim. Vem de um lugar tão verdadeiro nosso, eu não acho que isso é utopia, não, acho que isso é bem concreto e factível, assim. Difícil, sem dúvida, mas eu acho que nós não somos tão especiais assim. Acho que a gente descobriu um caminho que não é bom só para nós quatro, não é de alegria só para nós, é de alegria. A gente não é tão especial, pelo contrário. Nisso, eu acho que a gente é bem mundano e banal, assim, isso faz bem para muita gente. Então, quem sabe a gente começa a costurar isso aí, né? Olha, tem uma fazenda ali do lado de onde o Tony mora que está à venda, viu? Quando o Tony comprar lá, a gente se muda para lá, viu? Ali em Bonança. Tá perfeito. Aqui pertinho tava ótimo. É. Aí você me tira do Sudeste, viu, É. Tony, por favor. Enquanto a gente não faz isso, né, a gente consegue, com esse espacinho da gente aqui, a gente consegue ficar um pouquinho ombro a ombro e compartilhar também as experiências, né? Pois é. Tem a ver, assim, essa ideia é factível. Acho que tá por aí, tá chegando, né? Eu acho que Eu tá. tenho uma coisa que eu penso também, que é a possibilidade de, também Fala. copiando de outras áreas já, que é fazer residências, né? Assim, essa possibilidade só de se juntar, talvez em algum espaço e conseguir trabalhar e trocar as experiências, né? Precisaria também de um tipo de patrocínio aí, mas é uma possibilidade de aprimoramento da técnica, né? Assim, você Claro. ter esse espaço de troca e essa imersão, né? Essa possibilidade imersiva também é uma coisa que eu sempre penso, assim, fazer residências em espaços Show de bola. imersivos pode ser O um Lucas Isso está com aí. uma experiência assim, viu, Estefânia, lá no Sul. Ele, né? Você ainda está com esse curso, né, Lucas? É um convite, assim, a residência. Tem um lugarzinho, acabou de ficar pronto, que a pessoa pode vir e se hospedar aqui, enquanto ela vem e pratica. A residência talvez seja uma forma, porque ela é confinada no tempo, seja mais factível, talvez seja um caminho para começar, né? Nada grande se constrói do nada, a gente tem que ser capaz de dar um passo atrás do outro, né? Então, se a gente começa a conversar com outros artesãos, começa a confabular coisas bonitas assim, a gente vai se aproximando paulatinamente de uma realidade dessa. Então, eu acho que a residência é um próximo passo que não é tão difícil de coordenar. Você reúne, sei lá, 5, 10 ou dois artesãos do mesmo material ou de outros materiais, com graus de experiência, formas de ver complementares e convive um pouco, vê o que acontece, depois todo mundo vai para casa e você, enfim, amadurecer um pouquinho essa ideia, né? Vocês estão aonde? Vocês estão falando de onde? Qual cidade vocês estão? Cada um de um canto, né?
É. Cada um no Com extremo. Eu estou em Pernambuco, o Thiago está em São Paulo e o Lucas está em Santa Catarina, Lucas? Santa Catarina, né? Quase no Paraná, é bem pequenininho. Bom, eu já logo mais vou me candidatar para essa residência aí no fim do ano. Tem uma Ah, coisa tem que bonita, porque o juntar. tipo de cadeira que o Lucas tem feito tem trama, né? O Aham. assento, ele é tecido, né? Com Ah, fibra de algodão, com bananeira, com couro, olha, com casca de árvore, aí tem vários materiais diferentes. Então, quando vocês nossa, É. reativarem a revista, o Lucas conta num artigo. Hum, já dá para fazer uma residência cruzada aí de é. triste com marcenaria. Super. É muito louco. Não quero roubar o tempo, mas eu fiz um cursozinho que a mulher mostrava como é que você tecia. Fazia uma urdidura e uma trama tal. Uhum. E eu fiquei alucinado com esse negócio. Eu me dei conta, Thiago, que eu passei uns 6 meses, cara. Eu queria só ter um quadro de madeira na cadeira só pra tramar, só pra fazer o negócio. Porque é uma porta maravilhosa que de repente você abre, né? Você fala, cara, emancipador, como você diz, né? Fala, cara, dá pra fazer. Você junta, amarra, estica. Essa coisa que a criança se maravilha e se deslumbra de brincar assim. Você vê que a gente tem a mesma coisa, né? Que legal. Sim. Tá. Stefânia, obrigado de novo, assim, de coração. Tô muito feliz, assim, de ter tido essa conversa contigo. Obrigado, Lucas, Tony, de novo. Foi tão especial. Parabéns de novo pelo teu trabalho, pela tua trajetória, né? A gente nesse tipo de relato assim não dá para separar o que é uma produção assim profissional e o que é a vida da pessoa, né? Então tô feliz mesmo, emocionada por conhecer um pouco mais assim, né? Do que você já fez e já produziu. Parabéns. Obrigado por ter abrilhantado assim, né, esse humilde podcast. Para encerrar, eu acho que seria legal se a gente pudesse também deixar algumas recomendações de leituras, vídeos, coisas assim que tenham a ver com esse tema de hoje. Lembrando que perguntas, comentários podem ser enviados para o e-mail cheio de dedos podcast@gmail.com. Digam, pessoal. Quero também de novo agradecer a Stefania. Eu acho que enriquece um monte esse tipo de conversa, como a conversa com o Gui da última vez também é rica, assim. Com a Stefania, acho que é ainda mais rica, porque eu acho que vem talvez de um lugar um pouco mais distante da nossa realidade, assim, por ser a arte têxtil muito ligada à história das mulheres, tal, se não toda ela, mas muito ela. Então mostra como a discussão é ainda mais ampla e rica e frutífera assim do que a gente vinha tendo. Então, muito obrigado. Eu fiquei escutando e aprendendo um monte aqui. Achei que foi joia demais. Eu queria recomendar um livro que eu ganhei da minha irmã que eu adorei, que se chama em português, a tradução para português é A Maravilhosa Trama das Coisas. É de uma indígena norte-americana, chama Wal Kimmerer. Em inglês é Braiding Sweetgrass, quer dizer, é trançando erva doce, na verdade. É uma erva doce americana que dá uma fibra comprida lá, e eles fazem tranças dessa erva e tem um significado muito importante para eles lá, bem central. Mas o livro é uma lindeza absoluta. Ela é bióloga, ela é professora de biologia e ela vem do mundo que não é esse mundo moderno ocidental que a gente vive, né? Ela cresceu, não sei se cresceu, mas a tradição dela está mantida, vivíssima, com a origem dos antepassados dela lá. Então, o livro lembra muito a voz do Ailton Krenak, assim, que a gente comentou também, e que eu acho que para nós é um farol mais do que urgente, assim, para que a gente leia e se dê conta de algumas coisas. E talvez, eu acho que o resumo disso talvez, sem querer resumir um livro que é lindo, mas é uma atitude de encantamento e deslumbramento com o mundo natural, de proximidade e de curiosidade, de encantamento com a vida orgânica à nossa volta. Então, adorei ler. Eu acho que quem se dedicar
vai também encontrar vai ver muita relevância, muita importância para esse tipo de visão e de leitura na nossa vida. Acho que é um livro e tanto. Poxa, Lucas, que legal, já fiquei curioso aqui. Stefania, eu queria agradecer também você, foi um prazer enorme conhecer você e o seu trabalho, encantado com o seu trabalho. Aprendi bastante, cresci bastante com a nossa conversa aqui, nosso papo. Quanto à recomendação, eu não me sentiria tão confortável de fazer alguma recomendação, não consegui sair tão da caixa quanto o Lucas, né, que foi buscar em outras fontes assim. Então, tentei trazer alguma coisa que fosse tramar alguma coisa aqui que tivesse a ver com um pouco da marcenaria também, né? E aí trouxe um livrinho aqui que chama, foi como o Lucas falou, né? A tradução em português seria o guia completo para o trançado de cadeiras, né? O empalhamento de cadeiras, né? The Complete Guide to Chair Caning. Olha, Lucas, esse aqui também talvez você curta, não sei se você já conhece, né? Pode ajudar aí com as cadeiras que estão vindo por aí. Do Dean Wides, né? Então, é um livro muito bacana, é um livro bem de instrução mesmo, né? De passo a passo. Então, a gente tem aí a recomendação do Lucas, uma coisa mais filosófica, né? Gente, primeiro eu queria agradecer, foi um prazer enorme, uma delícia bater papo sobre aquilo que a gente gosta, né? E trocar aqui com vocês, embora eu tenha dominado aqui o assunto dos textos, a gente tenha falado um pouco sobre marcenaria, mas é muito bom, assim, ter essa troca, encontrar pessoas afins, né, nos interesses. Eu poderia dar uma série de recomendações, assim, mais cabeças, digamos assim, mas o que me veio foi indicar um livro que chama A Costura, da Issol, que é uma autora argentina e que faz um trabalho em cima de uns bordados palestinos super bonitos, assim, a ilustração se dá também em cima dele, e que é a história de uma menina que perde as coisas e ela cai nos buracos, assim, que são os buracos que são um avesso e que vão parar no sonho. Enfim, é uma história, não vou contar o livro inteiro para não estragar, mas é um livro muito bonito, poético, e assim, nas ilustrações e na sua história. E ele fala um pouco sobre esse processo também das metáforas com os textos, que é um lugar que me encanta muito, né? Essa possibilidade de compreensão da vida a partir das metáforas têxteis. Então, poderia até dar outras indicações, assim, mas esse eu acho que ele é mais encantado do que outras indicações possíveis, assim, eu recomendo fortemente. Ô, Stefania, obrigado, assim, por uma Verzaubertes Dasein, né, que é a fala do Rilke. Valeu, a gente vai deixar as coisas que você falou, também as referências, né, que você mencionou durante o episódio aqui na descrição na descrição aqui. Eu tenho uma recomendação de um vídeo que é muito bonito, eu conheci faz tempo, assim, tá num canal, tem um canal do YouTube chamado Folk Streams, que está na interface, é um vídeo sobre cestaria, né? Alguém acompanha o trabalho de uma mulher chamada Elizabeth Proper, que morava na época no estado de Nova York, e ela trabalha fazendo cestas, né, mas usando madeira. Então você vai rachando a madeira, faz aquelas fitas e aí depois tece, né, enfim, faz a cesta com essa madeira. E é um vídeo tão especial porque ela vai trabalhando e é um trabalho exaustivo, né, porque ela corta a madeira, derruba a árvore, né, e depois processa tudo, serra, racha a madeira, vai rachando cada vez em pedaços menores, depois trabalha no banco de tanoeiro ali, fazendo aquelas fitas, trança tudo junto, e aí em algum momento ela fala, poxa, mas eu tentei fazer outras coisas, né, uma época trabalhei numa fábrica e não conseguia trabalhar lá, porque eu ficava muito cansada. Então é impressionante assistir isso, assim, porque o trabalho é exaustivo, né? E ela falou, não, mas aquilo acabava comigo, eu tinha dor nas costas e era terrível. E aí a gente entende, né, que o terrível mesmo é o desenraizamento, né? O que adoece é o desenraizamento, para usar um termo da Simone Weil, né? Então, assim, obrigado por esse momento tão especial, assim, da gente poder ter recortado, né, o nosso dia hoje e ter parado para bater esse papo. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Valeu, até a próxima. Valeu. Muito bom. Agora...